Na mira do Marcos de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa que, como o nome já diz, está na minha mira, no meu radar. Ah, Isso veio à minha atenção hoje pela manhã, conforme eu fazia o que chama-se no termo técnico a ronda. Então, quando eu e outros jornalistas aqui passávamos pelas matérias do dia para formular esse programa para você e o resto do nosso conteúdo, newsletter, Instagram e por aí vai, uma matéria me chamava a atenção. Dizia no Nikkei Asia que a Indonésia, o banimento de redes sociais para menores de idade na Indonésia iria gerar uma mudança na indústria de menores de idade ganhando dinheiro online. A coisa toda tinha muito a ser tocado que poderia ser por si só um segmento noticioso. Mas o que me chamava a atenção era que Indonésia banindo redes sociais para menores, mais um, foi o pensamento que me ocorreu. A gente viu isso acontecer ao longo dos últimos 8 ou 9 meses com uma série de outros países pelo mundo. Eu posso listar aqui alguns deles: Reino Unido, Austrália, a própria Indonésia, Emirados Árabes Unidos. E parece que a cada mês ou a cada semana um novo país anuncia redes sociais sendo barradas para menores de idade. A Austrália foi um dos que fez isso de forma mais contundente, sendo talvez pioneiro em um banimento completo para menores de idade no final do ano passado. Num release à imprensa se dizia que, a partir de 10 de dezembro, os adolescentes mais jovens na Austrália não podem mais criar contas em sites populares de redes sociais, incluindo Instagram, TikTok, YouTube, Reddit e Twitch. A gente tem aqui alguns dos releases à imprensa para pontuar o que eu estou falando com base em fontes primárias e reportagens. Aí, do eSafety Commissioner, da própria Austrália, restrições de mídias sociais e a sua família, aonde se explica o raciocínio por trás do assunto. Aqui o do Reino Unido. As mídias serão banidas para menores de 16 em um movimento decisivo para devolver as crianças à sua infância. O termo é interessante, não é? Para concluir a ronda, Indonésia e aqui os Emirados Árabes Unidos. Indonésia 16, Emirados Árabes Unidos 15. Mas eu volto aqui para essa questão do Reino Unido. É interessante, uma decisão landmark significaria algo que gera uma jurisprudência, que é um ponto marcante para devolver as crianças à sua infância. Esse é um dos lados da moeda, e agora com essa informação em mãos, a gente parte da notícia para análise, conforme eu quero entrar com você em um debate. Bom, aí entrar, não vou nem, aí lá ele, né, aí não, mas entrar com você em um debate para discutir o assunto. E eu quero pontuar isso sob um ângulo que anteriormente já foi discutido com outras tecnologias e conforme o mundo avançava de forma pujante. Esse é, como a gente dizia, um dos lados do debate. E é legítimo. Devolver as crianças à sua infância. Existe um problema real em menores de idade terem acesso amplo à internet. Esse é um dos lados da moeda. Preocupações que vão desde segurança cibernética com contas bancárias, esquemas de extorsão, até criminosos mal intencionados que podem ter acesso a menores de idade em um amplo mercado das redes. Esse debate com o tema da Lei Felca foi amplamente pujante no Brasil. Existe um problema. A solução para ele, entretanto, passando por governos, entra na esfera política, o que por si só pode gerar um outro problema. Explico o que eu quero dizer com isso. Por um lado, o problema a ser solucionado. Por outro lado, delegar a autoridade para resolver ele através de legislação, através de vigilância e órgãos governamentais gera um cenário onde, com a desculpa de proteger menores de idade, se pode utilizar o aparato do governo para mais e mais restrição à liberdade. Em um momento onde a segurança cibernética é sim uma preocupação, mas a liberdade de expressão online também é uma coisa que constantemente enfrenta desafios. E a gente vive em um país que é talvez um dos epicentros desses desafios. Quando se fala de insegurança jurídica, Supremo Tribunal Federal, os processos que correm da Rumble e da Truth Social, as redes sociais, a rede social do próprio presidente americano, uma delas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Dois lados de uma moeda que é interessante pontuarmos. Isso dito, eu vou levar agora o debate para uma outra camada. Pedir que o público fique comigo, porque eu estou tentando acessar uma nota minha aqui e o computador não está cooperando. Esse segmento na mira do Marcos é meio que o meu espaço pessoal aqui no meio do programa, tá? Então, as coisas não são tão polidas às vezes. Bom, esse debate acontece enquanto a gente fala a respeito de um outro da IA, e eu falei sobre como ele permeava uma série de tecnologias diferentes. O Dario Amodei, que é o fundador da Anthropic, a empresa que lida com o Claude, hoje é um dos principais modelos de inteligência artificial. E quando a gente fala sobre empresas de grande porte
o Pentágono, os debates com o governo americano, o Claude, está no centro de tudo isso, porque as ferramentas dele para fazer código se provaram no momento mais eficientes que os concorrentes. Então, em termos de empresas, APIs, esse debate sobre tecnologia é uma IA que está no centro do debate. E o Dario Amodei, o seu fundador, passa uma grande quantidade de tempo escrevendo essays, resenhas, ensaios a respeito do futuro da tecnologia e como isso pode afetar o mundo. As coisas que ele escreve com a IA em mente também dão para a gente munição para discutir o que ora acontece com as restrições de redes sociais a menores de idade. Ele fala sobre a adolescência da tecnologia. E é uma metáfora muito interessante, não é? Quando existe adolescência, parece haver um período de maturação que vem acompanhado de uma confusão tremenda. Não se sabe como reagir conforme os hormônios, as emoções surgem pela primeira vez. E muitas experiências que acontecem, às vezes incipientes, parecem definitivas. Qualquer coisa que acontece parece nova e isso gera esse senso de excitação, mas ao mesmo tempo também muita dúvida e confusão sobre como lidar com esse tipo de cenário. A metáfora da adolescência para a tecnologia passa precisamente de forma, assim, captura de forma muito interessante o que a gente está discutindo, não é? A gente tem as redes sociais agora e tem um senso de excitação das possibilidades, ao mesmo tempo como garantir segurança online. Nesse Na Mira do Marcos, eu quero concluir esse raciocínio trazendo o que a gente discutiu agora e a imagem que eu ilustrava, usando o termo adolescência da tecnologia, citado então pelo fundador da Anthropic, o Dario Amodei, para uma coisa que dizia um outro pensador, o maior de todos os bretões, Winston Churchill. Churchill falava que o mundo estava se tornando cada vez mais capaz para a destruição, ao mesmo tempo em que se tornava menos moral, numa proporção inversa. Então, quanto mais capacidade a gente tinha de se destruir, por exemplo, com bombas atômicas, menos moral o mundo se tornava. E isso deixava a gente numa posição muito complicada. Afinal de contas, decisões que afetam cada vez mais gente de formas cada vez mais profundas são feitas por pessoas cada vez menos morais. Na época ele falava sobre o processo da Guerra Fria, mas conforme armas como a IA podem ter um impacto talvez tão grande quanto o uso da energia atômica, eu acho que é interessante a gente trazer o contexto que ele discutia e aplicar ele ao momento conforme se discute esse debate. E conforme uma série de países bane redes sociais, com um debate que me parece incompleto ainda a respeito do quanto isso vai afetar a liberdade e o quanto isso vai aumentar a capacidade de governos de exercerem poder sobre o indivíduo, que a gente possa lembrar dessa analogia que nos dá um referencial histórico sobre como navegar isso. E um alerta, né? Menos morais e mais capazes. Que palavras poderosas eram.